Bom, sem mais delongas, sem mais demora, vamos iniciar então a nossa sétima e última aula online. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou com a voz rouca, né? Então, se algum momento falhar ou você não entender, você já sabe que é por causa dessa, dessa rouquidão, né? Que eu estou enfrentando hoje. Mas acredito que não vai atrapalhar não, mas só para dar uma satisfação desde já, tá certo? Vamos iniciar então? Nós paramos aqui, eu já estou com a lei aberta, né? A lei 9.307, e eu vou até o artigo onde nós paramos, que foi o artigo 22. Nós paramos aqui no artigo 22 da Lei 9.307, a lei a qual nós estamos estudando, para que você possa atuar como árbitro, né? Muito bem. No artigo 22, nós paramos aqui e vimos que todo o procedimento arbitral, vimos também ali sobre a questão da convenção arbitral, o papel das partes, o papel do árbitro dentro desse procedimento, e vimos também que o caminho mais fácil, mais rápido, mais barato de se conduzir um procedimento arbitral seria pela via da equidade. É por isso que nós chamamos esse curso de arbitragem por equidade, porque além de proporcionar, né, oportunidades para aqueles que não têm um conhecimento do direito para atuarem como árbitro, né, proporciona também um procedimento muito mais fácil, mais rápido e menos custoso, porque na arbitragem por equidade nós temos ali digamos assim, a prioridade que seria a conciliação. Além da conciliação, vimos também que juntamente com a conciliação caminha também a mediação e a negociação, sendo que este segundo, né, seria mais eficaz no sentido até mesmo da satisfação das partes. Vimos tudo isso, vamos avançar então para que possamos compreender o restante, né, o que diz os demais artigos, até concluirmos ainda hoje, se possível, todos os artigos aqui da lei. Apesar que eu vou falar dos artigos finais, que não requer um estudo, né, por causa de algumas justificativas que eu vou te apresentar no final. Mas isso deixa para depois, vamos continuar aqui. Bom, no capítulo 4A, no capítulo 4A, só para deixar bem claro que esse capítulo ele foi incluído pela Lei 13.129 de 2015, tá? Esse capítulo ele não existia, ele foi incluído pela que é chamada a nova Lei da Arbitragem. Além desse capítulo, o capítulo 4A também foi incluído pela Lei 13.129 de 2015, foi incluído também o capítulo 4B, que fala sobre a carta arbitral. Então nós vamos ver sobre as tutelas, né, as tutelas de urgência, vamos ver sobre a carta arbitral, e lembrando que esses capítulos eles foram incluídos pela nova lei da arbitragem. Eu estou aqui com um caderninho de anotações porque eu quero tentar fazer com que a dinâmica dessa aula seja um pouco mais rápida, para que a gente possa abordar todos os assuntos de maneira que também não passe, que não deixe dúvidas acerca do entendimento de cada artigo aqui que será estudado, tá certo? Então, antes de falarmos
das tutelas cautelares e de urgência, que está aqui no artigo 22A, se você imprimiu a lei e se ela está atualizada, isso é importante também, tá? Porque às vezes você vai encontrar na internet uma lei que ainda não está atualizada. Então, nesse caso, você deve baixar pelo site do Planalto, porque eles atualizam ali com frequência, né? Conforme também a necessidade, a legislação. Então, se você imprimiu a lei, você vai acompanhar comigo aqui no artigo 22A sobre as tutelas cautelares de urgência. Mas antes de falarmos sobre tutelas cautelares e de urgência, né? Eu quero só chamar a atenção aqui para o artigo 18 da nossa lei. Você vai entender o porquê que eu estou chamando a atenção, retrocedendo a esse artigo, né? Antes de falar de tutelas cautelares e de urgência e antes de falar da carta arbitral e da própria sentença arbitral, que são os três pilares desta aula de hoje, tá certo? Vamos recorrer aqui ao artigo 18 da lei 9.307, né? Está aqui, tá? O artigo 18 da lei. Qual é a informação, né, que a lei traz aqui no artigo 18 e por que eu quero abordar isso? Vamos ver. O artigo 18 diz o seguinte: o árbitro é juiz de fato. Então eu quero chamar a atenção dessa palavra, que o árbitro, ele é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo poder judiciário. O que eu quero chamar a atenção é o juiz de fato. Quando o árbitro ele está inserido no procedimento arbitral, já passou por todas aquelas etapas que nós já abordamos em aulas anteriores, né? Onde as partes elegeram ele para ser o juiz daquele procedimento, né? Daquela solução, daquele litígio. E então convencionaram com ele um compromisso arbitral ou vieram através de uma cláusula compromissória e ele aceitou ser o árbitro daquele procedimento. Naquele momento, ele se torna, para aquele fim, para aquela finalidade, ele se torna, e para as partes daquela finalidade, daquele procedimento arbitral, ele se torna um juiz de fato e de direito. Então veja, nós estamos falando aqui de uma pessoa física ou jurídica, aí chamamos de arbitragem institucional, ou física de um árbitro só, autônomo, que é chamado também de ad hoc. Nós estamos chamando esse árbitro aqui, quando ele já está inserido no procedimento, já foi instituído o procedimento arbitral, nós estamos o chamando agora de juiz de fato e de direito para aquela finalidade, para aquele procedimento, para as partes, sujeito àquele compromisso que ele fez com as partes, né, sujeito àquela convenção, melhor dizendo, através do compromisso arbitral ou da cláusula compromissória. E se ele é um juiz de fato, veja que é de fato. Não é uma questão que ele será apenas mais um em um processo, como se fosse uma testemunha, ou como se ele fosse apenas um mero conciliador ou um mediador. Não estou também menosprezando, tirando digamos assim, a dignidade dessas instituições e os seus valores. Não é isso. Mas o que eu quero dizer
é que nenhuma dessas instituições não dá ao que foi escolhido, a essa pessoa que foi escolhido, esse direito de ser um juiz de fato, com prerrogativas de juiz, com a equiparação de um juiz de direito. Você não encontra isso em outro lugar, entende? Então, na arbitragem, você encontra o árbitro que, quando iniciado, instituído o procedimento arbitral, ele se torna para aquela finalidade um juiz de fato e de direito. Chamando atenção para isso, eu quero abordar com vocês aqui no Código de Processo Civil, tá? No artigo 139 do CPC. Vamos ver aqui o artigo 139, o que diz sobre essa questão. O artigo 139. Eu estou rolando aqui o CPC até encontrar o artigo 139. Como eu falei para vocês, às vezes a voz falha porque eu estou um pouco rouco, tá? Mas acredito que não vai atrapalhar. Vamos lá. Então, aqui no artigo 139 do CPC, nós encontramos a seguinte informação: dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Nós estamos vendo aqui dos poderes e deveres e da responsabilidade do juiz de direito. Mas por que estamos vendo essas questões aqui que diz respeito a somente o juiz de direito para o árbitro? Vamos recordar? O árbitro, artigo 18, é juiz de fato e de direito. Então ele se encaixa aqui nessas responsabilidades, nesses deveres e nesses poderes em parte. E é aí que nós vamos conhecer o porquê das medidas tutelares, né, de urgência, cautelares e de urgência. Vamos também saber o porquê, entendendo isso, sobre a carta arbitral e até mesmo da sentença arbitral. Então, o árbitro ele é um juiz de fato e de direito, dentro dessas condições já explicadas. E aqui, então, cabe ao árbitro observar o artigo 39 do CPC, que diz: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 1, assegurar às partes igualdade de tratamento. Então você, árbitro, como juiz de fato e de direito, você tem o dever, uma obrigação de assegurar às partes a igualdade de tratamento. Então isso é uma questão que você tem o dever de assegurar isso. Você não pode parecer imparcial, ou parcial, aliás. Você não pode parecer parcial. E nem só parecer de aparência, como você não deve ser parcial. Você deve ser imparcial. Mas o que eu me refiro é, às vezes, no decorrer, né, da conversa, do procedimento, daquela reunião, talvez você se esqueça desse dever e acaba dando um escorregão, se abrindo mais para até por causa também, talvez, da abertura que aquela parte dá com você e a outra já é mais fechada. Então, isso não pode acontecer. Mas tem mais. Velar pela duração razoável do processo. Inciso 3. Prevenir, eu vou falando aqui alguns pontos que couber uma explicação melhor, até para o entendimento do que nós vamos abordar, eu vou falando um pouquinho mais. O restante, por si só, já tem um entendimento. Prevenir
ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas. É aqui nesse ponto que eu quero tocar. O árbitro, ele é juiz de fato e de direito. Ok, você já entendeu isso. E eu falei que as prerrogativas, os deveres, a responsabilidade do árbitro, quando ele se torna um juiz de fato e de direito naquele processo, são os mesmos do juiz de direito, com apenas uma observação. Ele não tem todos os poderes que tem o juiz de direito. E é aí que entra, né, o porquê que a lei da arbitragem fala sobre a carta arbitral e também fala sobre a execução da sentença quando ela é necessário pleitear ali na justiça comum a execução dela quando não é espontânea. Por quê? Porque aqui nós vemos no inciso 4, olha o que está escrito, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, né, e demais informações aqui. Mas vamos ficar por aqui, tá? Para não misturar muita coisa. Então vamos pegar aqui nessas medidas coercitivas. O árbitro, ele não tem o poder coercitivo. Então nós estamos entendendo que ele tem muitas prerrogativas de um juiz, menos o poder coercitivo. E é aqui que está a nossa palavra-chave. E também temos aqui outras observações que cabe ao árbitro. Depois você pode ler com mais calma o artigo 39 do CPC. Depois leia todos os incisos ali que falam sobre os deveres, falam sobre a responsabilidade do juiz, porque cabe também a você, juiz arbitral, né? Você que está inserido como juiz nesse procedimento arbitral. Então, voltando aqui para a lei, então você tem que observar, cadê o artigo 18, né? Deixa eu colocar ele aqui, só mais um minuto. Então nós temos que observar aqui está o artigo 18, tá? Então nós temos que observar que o que nós vamos ver agora sobre medidas cautelares, sobre carta arbitral, sobre sentença arbitral, diz respeito ao que está inserido nesse contexto que o juiz ele tem o poder de agir, né? São as medidas que ele pode, que ele tem ali o seu poder, né? E por que estamos chamando a atenção? Porque você, árbitro, é um juiz de fato e de direito nesse sentido de instituído já a arbitragem. Então, tudo isso, né, todos esses deveres, essa responsabilidade, cabe a você agora. Como eu falei no início, você não está ali como meramente como um participante. Você não está ali como um participante de um processo que vai correr na justiça comum. Você está ali como juiz. Você tem que decidir, você tem que tomar decisões. E é nesse caminho que nós temos que olhar agora, né, o fechamento desses artigos. Você tem que olhar com o olhar de juiz. Lógico que eu estou falando para você que vai trabalhar como árbitro, que está tomando esse curso para ser instituído ali pelas partes como árbitro, né? E no procedimento arbitral você ter esse olhar como juiz. Que olhar? Vou repetir. Olhar de tomar decisões, olhar de ser imparcial, todos aqueles deveres, né? Olhar de conduzir o procedimento. É você quem vai conduzir. Não é apenas sentar e conversar,
de uma forma como se fosse uma negociação simples. Não, você vai conduzir o processo, você tem que tomar a decisão, você tem que proferir a sentença, você tem responsabilidades de fazer o relatório daquela sentença. Se necessário for, você tem a responsabilidade de emitir uma carta para o Poder Judiciário e fazer com que determinada decisão sua, né, seja executada, caso ela não for espontaneamente. Então é nesse olhar de juiz que você deve agora se atentar para o estudo dos artigos que nós vamos ver a seguinte agora, ok? Vamos então. Sobre o artigo 22A, a qual eu mencionei que foi incluído pela Lei 13.129 de 2015, tá? E diz aqui, já temos uma informação das tutelas cautelares e de urgência, temos aqui o título, né? E temos no artigo 22A, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Esse artigo você deve prestar muita atenção. Por quê? Porque está dizendo antes. Você pode ir lá no Poder Judiciário recorrer a ele, né, uma concessão de medida cautelar ou de urgência. Antes de quê? Antes de ser instituído a arbitragem, o procedimento arbitral. Antes disso, quem pode fazer isso? No caso que eu falei, você, não seria você árbitro, seria você que se coloca como uma das partes envolvida nesse procedimento arbitral. Então, eu estou me referindo, na verdade, às partes que elas têm esse direito, né, digamos assim, assegurado aqui no artigo 22A, que ele pode, essa pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário a concessão de uma medida cautelar ou de urgência antes de ser instituída a arbitragem. Mas, antes de lermos aqui os demais artigos e também falarmos um pouco mais sobre esse, o que seria a medida cautelar, né, as tutelas cautelares e de urgência? O que seria, então, tutela cautelar e de urgência? Bom, as tutelas é um direito que, digamos assim, que uma das partes pode requerer antes do processo já julgado, transitado e julgado, né? Então, ele pode requerer esse direito de forma antecipada, e aí corre aqui algumas divisões nessa questão da antecipação desse direito, né? Antecipação entre aspas, porque nós vamos ver aqui na questão das tutelas que essa antecipação é no sentido de garantir o direito, de preservar o direito, e não propriamente de entregar à parte aquele direito antes, no nosso caso, da sentença arbitral, né, na justiça comum de transitado e julgado. Mas uma medida que vai fazer com que aquela parte que está requerendo esse direito dessa tutela, né, seja ela cautelar ou de urgência, faz com que ela garanta que nesse procedimento ela vai ter o seu direito preservado ou o seu direito certo ali durante o procedimento. E isso na arbitragem também é possível, né? Nós temos então essa possibilidade das tutelas. Por exemplo, nós vimos aqui no artigo 22A que antes de instituída a arbitragem, as partes ou a parte que está
requerendo essa tutela, né, essa medida provisória, ela, antes de instituir a arbitragem, ela pode ir lá no Poder Judiciário. Depois não. Depois cabe ao árbitro conceder essa tutela ou não. Por quê? Porque o árbitro é juiz. Então nós estamos nesse olhar, que o árbitro, ele é o quê? Um juiz naquele procedimento. Então não cabe mais ao juiz estatal togado, né, conceder tutela, não. Depois de instituída a arbitragem, não. Cabe ao árbitro, ao juiz arbitral, né, ele conceder essa medida ou não. Ele é quem vai, depois de instituída a arbitragem, ok? Nós temos aqui uma informação no parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contando da data da efetivação da respectiva decisão. Então aqui está se falando de uma parte que eu quero abordar um pouco mais nesse artigo 22b, para entendermos melhor, mas ainda falando, vamos ler aqui o artigo 22b para a gente dar uma ampliada nessa informação. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá, aqui vem essa informação que eu acabei de passar, aos árbitros manter ou modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Olha o que acontece. Suponhamos, tá, que a parte interessada foi até o Poder Judiciário solicitando uma tutela, né, de urgência ou cautelar para o Poder Judiciário. Mas eu quero lembrar aqui também que não é apenas pela vontade que a parte interessada pode ir ao Poder Judiciário solicitar essa medida cautelar. Não é apenas pela vontade que eu me refiro, não é assim, ela fala, olha, eu vou garantir o meu direito, vou lá no Poder Judiciário, vou entrar com uma medida cautelar de urgência, né, para que eu possa já, no decorrer do procedimento arbitral, já ter garantido aquele direito. Não é por essa simples vontade, não. A medida cautelar, como já diz o nome, é uma medida que visa precaver danos ao bem, né? Não só precaver danos ao bem, mas também para dar, né, a parte que, caso essa parte seja realmente, depois do procedimento ali, já deferido, né, pela sentença arbitral, né, cabe o direito da preservação daquele bem, que ele vai receber exatamente aquele bem que corre o risco de se danificar, de se desfazer, né, de se destruir. Então, é uma medida de urgência. É como você falar para o juiz togado, no caso, antes da instituição arbitral, ou para o árbitro que está como juiz ali naquele momento, é como você falar para ele, olha, o nosso procedimento arbitral aqui vai até a data determinada no compromisso arbitral e esse bem, ele não pode esperar até a sentença para que eu possa garantir que eu vou receber ele da forma que está, né? Então, para preservação, ó a cautela aí, né? Para a preservação desse bem, para que ele não se destrua, para que ele não se desfaça, entra a medida cautelar, né? Entra, então, a medida cautelar, que vai, então, fazer com que seja assegurado essa questão da preservação desse bem. Então, não vai ser entregue àquela pessoa. Ela vai ser apenas, digamos assim, de forma
que na linguagem judicial diz o arresto, né? O arresto ou então o sequestro, que é uma das formas de preservação de um bem através de um tipo também de bloqueio, né? Aquele bem, ele fica indisponível, ele já não fica mais disponível. A parte que está de posse daquele bem, né? Ele já não fica mais disponível. Então, ele fica ali como se fosse bloqueado. Aquela pessoa não pode mais usufruir daquele bem, não pode vender, não pode fazer mais nada com ele. Por quê? Para garantir justamente, depois do procedimento já finalizado, garantir a preservação daquele bem e a pessoa receber a coisa certa, né? A coisa que ela tem direito. Então essa medida não é, voltando a falar só para concluir essa parte, né? Não é apenas pela vontade. Então isso tem que ter provas. A pessoa que ela requer essa medida, ela tem que provar que é uma necessidade realmente, é uma urgência, né? De se ver essa medida cautelar. Então é uma questão de urgência, é uma questão que o árbitro, né, o que está inserido como juiz naquele momento, ele tem que estudar essa questão para ver se concede à pessoa ou não essa medida, se realmente cumpre, né, aquilo que está no CPC. Então, por falar no CPC, eu vou dar o artigo também do CPC que fala sobre a questão das medidas cautelares e de urgência, mas só para concluir aqui. Então é como se a pessoa tivesse assim, olha, eu não posso esperar, eu preciso garantir que esse direito seja preservado, porque ele pode sofrer isso por causa disso e disso e disso, ele pode ser destruído, então essa medida vem com uma urgência para bloquear naquele momento, né, a utilização daquele bem e assim fazer com que no procedimento ele não se destrua, não seja vendido e, enfim, não aconteça essas coisas. Então, voltando a falar no raciocínio aqui, né? Então, só dessa maneira que a parte interessada pode apresentar ao juiz do Estado, né, o estatal, togado, né, essa questão de concessão dessa medida, ou árbitro, porque uma vez instituída a arbitragem, não tem condições mais de ir para o juiz de direito, o juiz estatal. Aí o árbitro é quem tem que decidir. Além disso, né, só para fechar também essa informação cautela, né, das cautelares e a de urgência, além disso tem aquela de urgência também, que aquela de urgência é que não só também tem um tipo eu estou falando numa linguagem mais simples, é um tipo de bloqueio, mas como eu falei, existe o arrolamento de bens, o arresto, o sequestro, só para a gente não virar aquela mistura de informações, mas é um tipo de bloqueio, né, de um bem, um tipo, né, eu não estou falando que um tipo de um bloqueio, ele fica indisponível aquele bem, né, então ele, de certa forma, está bloqueado, né. Só que a de urgência já tem uma característica mais diferenciada, porque pode sim dar de forma antecipada o direito para a parte interessada e depois de comprovada a extrema necessidade, a urgência de se apropriar antes da questão do procedimento já finalizado, do procedimento arbitral, que é o nosso caso, né? Então, tem condições ainda de o árbitro conceder uma tutela de urgência, onde vai se caracterizar a antecipação daquele bem. Mas isso também não é de qualquer maneira, como eu falei, né? Tem que realmente ter uma característica de urgência. Urgência é urgência. Por exemplo, você vai no hospital fazer um check-up geral ali. Não é urgência, não é urgente. Você pode muito bem sentar e esperar a sua vez. Ou uma simples dor, um mal-estar,
ou algumas enfermidades que também não requer urgência, mas uma pessoa que está, Deus livre e guarde, né, sofrendo ali um infarto, ou ela foi, não sei, sofreu um acidente gravíssimo, qual é o ponto do hospital que ele deve se dirigir, né? A emergência, olha aí, a urgência, porque não pode esperar, não pode pegar fila, porque corre o risco de vida. É urgente. Então é nesse sentido de urgência que vem as tutelas cautelares, que não entrega, né, o bem à pessoa, mas garante, né, a preservação daquele bem, e a de urgência, que pode sim, de forma antecipada, dar o direito àquela parte interessada que realmente apresentar provas daquela urgência, conforme nós encontramos aqui no artigo 300 do CPC. Vamos ver o que diz aqui um pouquinho o artigo 300 do CPC e depois a gente retoma, né, sobre as informações que nós estamos vendo lá. Então, o artigo 300, deixa eu pegar a lei aqui e dar uma... vamos ver, artigo 300. Ok, já estou quase achando. 300, vamos lá. Então, aqui está o artigo 300. O artigo 300 fala justamente isso da tutela de urgência do CPC, né? Então, nós estamos vendo que lá na lei da arbitragem, né, fala sobre essa possibilidade de tutela de urgência da parte interessada se dirigir ao Poder Judiciário antes da instituição arbitral. Também o árbitro ele pode decidir sobre isso, e depois nós vamos ver a complementação daquela informação, vou fazer um comentário. E aqui nós temos, o artigo 300 diz assim, sobre a tutela de urgência. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então veja que precisa de provas, realmente tem que evidenciar que aquela pessoa precisa daquela tutela. Não é apenas por mera vontade, eu vou lá porque eu quero sair na frente. Não é assim. Então veja que o que se caracteriza pelas tutelas é a urgência. E aí diz no parágrafo 1º, né? Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, então veja o que ele pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Então são várias medidas que podem ser tomadas para garantir, né, o direito daquele bem. Podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Tem aqui algumas informações, eu acho que não cabe ficar falando muitas, lendo muitas, senão para a gente não perder o foco aqui da arbitragem. Eu só estou estendendo assim sempre por CPC, né, para o Código de Processo Civil, só para a gente ver que isso está tudo respaldado, né, dentro do devido processo legal, né? Então temos aqui também mais uma informação no parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia, e temos também a informação no parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo irreversível dos efeitos da decisão. Então aqui já fala também de uma possibilidade de não ser concedida. Só voltando para cá agora, para a gente não perder o foco aqui das informações
que diz respeito à arbitragem, né? Então, nós estamos vendo aqui que no artigo 22b, agora concluindo essa parte, no artigo 22b traz a seguinte informação: instituída a arbitragem, ou seja, quando o árbitro ele já está como juiz de fato e de direito, né, depois de instituída a arbitragem, caberá a quem? Aos árbitros ou ao árbitro manter ou modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Então nós vimos no 22A que a parte interessada ela pode pedir, né, essa medida ao Poder Judiciário, e aí suponhamos que ela consegue essa medida. O que vai acontecer? Depois que ele volta para a arbitragem, instituída a arbitragem, o árbitro agora é juiz daquele procedimento, daquele processo. O juiz estatal já não é mais, tá? Esqueça ele. O que acontece? Se o árbitro vê no procedimento arbitral que não era necessário aquela medida que o juiz de direito deu àquela pessoa, ele pode revogar. É isso mesmo. Nós estamos vendo aqui o juiz árbitro revogando uma medida de um juiz de direito. Ele pode fazer isso? Pode. Lembra do olhar que eu quero que você tenha, que é o olhar de juiz? Você é o juiz agora. Você pode modificar, você pode manter ou você pode revogar aquela medida. Veja que o árbitro ele está inserido como juiz e ele tem todos esses poderes dentro do procedimento arbitral. Então, se ele vê que ele vai manter, ele mantém. Se ele quiser conceder também uma medida, ele vai conceder aquela parte que fazer ali o seu pedido ao árbitro naquele momento. Então, veja que, nesse sentido, né, a lei traz aqui digamos assim, uma ligação do judiciário com a arbitragem, com o procedimento arbitral, né? E dentro desse relacionamento, né, nós temos ali digamos assim, o poder do árbitro e o poder do juiz. E os dois, entre si, faz com que o procedimento arbitral se cumpra de maneira que possa, então, garantir ali o direito das partes e também a solução daquele litígio. Então veja o quanto é importante essa inclusão que a lei trouxe aqui, né, da Lei 3.129, essa inclusão sobre as tutelas. Caso você necessite, né, trabalhar com isso, né, com a tutela, você tem aí essa abertura. Agora, se você colocar lá no compromisso, olha, o procedimento arbitral em questão não cabe medidas, né, de tutelas cautelares ou de urgência. Você pode também já excluir isso daí no seu procedimento para não dar margem. Lógico que aí você vai estudar o litígio em si para entender se isso vai ser bom para o procedimento, né, ou não, porque possa ser que requer realmente uma urgência enquanto a isso. Lembrando sempre da urgência. Se você vê que não tem urgência logo de cara e quiser colocar isso no compromisso arbitral, você pode, já para excluir essa possibilidade. E até mesmo lembrando que, uma vez convencionado, né, as partes e o árbitro se torna escravo daquele compromisso.
não pode mais voltar atrás. Da mesma sorte que um juiz togado, né, ele se torna um escravo da lei, né, ele vai dar uma sentença conforme aquilo que está escrito na lei, né? O árbitro ele também tem como a lei dele o compromisso arbitral. E é lógico que a ordem pública e os demais direitos que envolvem tudo isso que garante os direitos das pessoas, mas ele se torna compromissado com aquilo ali e não pode voltar atrás. Então, lembrando sempre disso antes de convencionar o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória. Temos aqui mais uma informação. Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Então, antes de lermos aqui esse parágrafo único do artigo 22b, eu já falei sobre a questão que agora quem é o juiz é o árbitro. E quem é que deve, para quem deve ser requerido a medida cautelar ou de urgência? Para o árbitro, não mais ao Poder Judiciário. Uma vez instituída a arbitragem, exclusão total, digamos assim, do Poder Judiciário, entre aspas, no sentido que nós vamos ver agora, desse relacionamento que continua, mas no sentido do procedimento, ele é 100% sim privado, extrajudicial, mas tem ali os seus relacionamentos com o Poder Judiciário, ok? Então vamos passando dessa parte. Deixa eu consultar aqui as minhas anotações, porque eu fiz um jeito aqui para ver se eu corro um pouquinho, porque nosso horário ele passa muito rápido, né? E eu preciso abordar os assuntos aqui de uma forma mais rápida, mas que também assegure o entendimento dos artigos, né? Então vamos ver agora sobre o artigo 22C. O artigo 22C, que está no capítulo 4b. Falamos agora sobre a carta arbitral. Finalmente chegamos nesse assunto, onde eu quero chamar a atenção mais uma vez daquilo que você tem que ter em mente, nisso que nós estamos estudando hoje, que você é o juiz. Mas vimos também que certos poderes, você como juiz arbitral ali, não tem certos poderes. Vimos que agora, por exemplo, nas medidas cautelares, naquela decisão que o árbitro ele tem, né? Vimos todas as características do juiz de direito. Mas, em alguns casos, você vai precisar ter um relacionamento com o juiz de direito, porque só ele vai ter certo tipo de poder, tá certo? E nisso nós falamos sobre a carta arbitral. Então vamos ver. Artigo 22C da carta arbitral. O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área da sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. O que acontece? As cartas, elas já estão inseridas já no Código de Processo Civil, né, como regra, e isso já vem acontecendo há algum tempo de juiz para juiz, né, por causa da questão territorial. Então, um juiz, por exemplo, de Salvador, na Bahia, ele precisa de uma execução lá em São Paulo. Ele, por poder territorial, ele não tem
esse poder coercitivo lá no território. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma carta ao juiz daquele território, daquela comarca, né? Onde o juiz vai dar o sim para aquela execução. Ele basicamente vai pegar a carta e vai falar sim, pode ser executada. E aí então o oficial de justiça, enfim, todas as medidas serão ali executadas para garantir um direito que envolve lá na cidade de Salvador, né? Mas que está correndo lá na cidade de Salvador, mas, melhor dizendo, que também envolve um direito, um bem que está lá em São Paulo e que precisa de uma execução. Então, esse juiz, eles vão conversar através da carta. E essa carta, então, é um veículo de relacionamento onde compete, onde tem a competência territorial de cada juiz. E nós temos isso dentro do procedimento arbitral. O árbitro, ele tem a competência de conduzir o procedimento arbitral, ele tem a competência e todos os poderes de juiz ali para proferir a sua sentença, para reunir provas, para convocar testemunhas, tudo dentro do procedimento arbitral para que a decisão seja tomada de forma correta, né, com base, fundamentada. Então ele tem tudo isso. Ele só não tem o poder coercitivo. É aqui a palavra-chave da carta arbitral. Poder coercitivo, ok? Grave essa palavra. Então ele só não tem o poder coercitivo. De quê? O que diz respeito ao poder coercitivo? Diz respeito à execução. É quando ele não pode obrigar, podemos também colocar, né, como aí um significado para esse poder coercitivo. Ele não tem o poder de obrigar, então ele precisa de uma testemunha no procedimento arbitral e aquela testemunha, ela tem que participar, porque ela é indispensável para o procedimento arbitral. Ele faz um convite àquela testemunha e aquela testemunha não quer participar por algum motivo. O que ele vai fazer? Ele não vai obrigar, ele não tem o poder coercitivo. Ele pode, nesse caso, né, através da carta arbitral, solicitar o juiz de direito competente territorial, né, dessa comarca, dessa cidade, para que faça a coerção dessa testemunha. Então ele vai receber essa carta e ele que tem o poder coercitivo vai fazer com que a testemunha obrigatoriamente faça parte daquele procedimento, se apresente para aquela reunião, para aquele procedimento arbitral. E um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Ele, ao receber o juiz estatal togado ali, ao receber essa carta arbitral, ele não vai analisar no sentido se cabe ou não a testemunha participar, nesse exemplo que eu estou dando. Ele não vai analisar isso. Ele simplesmente vai executar conforme o árbitro está solicitando naquela carta. É isso mesmo. Ele vai executar justamente o que está determinando naquela carta, o que o árbitro está solicitando a ele, o único que tem esse poder coercitivo, né, para executar aquela determinação. Ele não vai analisar isso, se cabe ou não, porque o processo está no procedimento arbitral, não está lá na justiça estatal. Então, no procedimento arbitral, quem é o juiz? O árbitro. Só que ele não tem um poder coercitivo, então ele vai ter uma relação com o poder estatal através da carta arbitral, solicitando a execução
quando necessário for. A única coisa que o juiz estatal, o juiz togado, ele vai analisar é se a carta está dentro dos requisitos que ela deve estar. É a única coisa. Então ele vai analisar a carta, se ela preenche os requisitos, se o árbitro realmente pode estar ali naquele procedimento. Então ele vai analisar a carta em si, se cumpriu os requisitos, e não o que está sendo pedido, determinado ali, uma execução. Então, grave bem isso. E eu tenho aqui essa informação, né, no artigo 260, lembrando que a gente está sempre fazendo uma interação aqui com o CPC, porque lá contém informações mais abrangentes, o que a lei de arbitragem resume aqui. Mas você não precisa se preocupar com isso, tá? É só você seguir o entendimento da própria lei da arbitragem, que é o suficiente para você ter todos os seus procedimentos ali assegurados, artigo por artigo. Então, essa relação é apenas para a gente ampliar aqui as informações. E no CPC, no artigo 260, no parágrafo 3º, fala justamente dessa relação que nós encontramos aqui sobre a carta arbitral. É o artigo 260. Nós estamos aqui no 250, passamos e vamos chegar aqui no 260. Olha só, das cartas. Então, aqui no capítulo 3 do CPC, no artigo 260, nós temos uma informação das cartas. Cartas essas, as quais eu já mencionei, que já é comum na justiça estatal, por causa da competência territorial. Então, na arbitragem, trouxe da seguinte forma: o árbitro, ele é um juiz, sim, naquele procedimento, mas ele não tem um poder coercitivo. Então, ele vai precisar se comunicar a quem tem o poder coercitivo. E essa comunicação se dá através da carta arbitral. Artigo 260. São requisitos da carta de ordem precatória ou rogatória. Aí tem os incisos. E eu quero ler aqui só apenas o parágrafo 3º do inciso 4. Está aqui. Muito bem, já achei aqui. Parágrafo 3º. A carta arbitral, então veja que nós estamos vendo isso no CPC, no Código de Processo Civil, né? Falando sobre também, isso foi incluído pelo novo código, né? E antes não tinha, até porque na arbitragem também não tinha a questão da relação do árbitro com o juiz estatal. Quando ele precisava, ficava um pouco confuso. Quando ele precisava do poder que o juiz estatal tem, que é o poder coercitivo. Então ficava um pouco confuso e foi incluída, né, pela Lei 13.129 de 2015. Então, no novo Código Civil, veio a ser inserido aqui, no novo Código de Processo Civil, né, veio a ser inserida aqui a questão da carta arbitral. No parágrafo 3º do artigo 260 diz: a carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem. Então veja, a carta arbitral ela tem que conter os requisitos no que se refere ao caput, né? O caput seria o próprio artigo 260 é o caput, é o que está encabeçando aqui as informações, tá? E também e será instruída com a convenção de arbitragem. Então veja que ela tem que estar acompanhada com a convenção de arbitragem. Quando você for inserir, mandar, né, a carta arbitral para o juiz estatal, ela tem que estar acompanhada com a convenção de arbitragem. Por quê? Para provar, né,
ali um envolvimento seu como árbitro, onde ali configura a escolha das partes para com você, árbitro, ou para com aquela instituição arbitral. E não só isso, mas também como prova de todas as regras da convenção arbitral, lembrando que a convenção arbitral é o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória, né? Então, mediante essa convenção arbitral que você vai mandar juntamente com a carta, você tem como comprovar que você está solicitando, né, a intervenção de um juiz de direito com o seu poder coercitivo de forma correta, que está tudo ali comprovado mediante convenção de arbitragem. Então, isso é necessário, você anexar junto à carta arbitral a convenção de arbitragem, que diz respeito à cláusula compromissória ou compromisso arbitral quando já existe o litígio. E, paramos aqui, né? E com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Então tem que ter também as provas nessa convenção da sua nomeação, onde as partes escolheram você como árbitro. Lembra da regra, né? Que as partes são que têm essa autonomia de escolha do árbitro ou dos árbitros. E na convenção você tem como provar tudo isso, ok? Voltando aqui para a lei, né? Voltando aqui para a lei, no artigo 22, no artigo 22C, que é o que nós estamos vendo aqui sobre a carta arbitral. Então veja que nós temos agora esse relacionamento entre árbitro e o juiz de direito, né? Para quê? Para que você possa garantir o procedimento arbitral. Garantir de que forma? Garantir que ele será executado. Então, a carta arbitral, incluído pela Lei 13.129 de 2015, veio trazer mais isso daí, mais essa seguridade do procedimento arbitral. E isso é muito bacana, não é verdade? Essa interação com o juiz estatal. E aqui vimos, então, sobre a carta arbitral. Só para finalizar, parágrafo único, vou reler aqui. No cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça. Então, não vai ser como os procedimentos que ocorrem na justiça comum, onde não tem segredo, né? Então, na carta arbitral tem essa possibilidade do segredo de justiça e também, desde que comprovada a confidencialidade, né, estipulada na arbitragem. Então, foi comprovado dentro da convenção arbitral, anexo a essa carta, que está tudo correto. Ok, cumpriu os requisitos. Para finalizar, o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar o processo, ele vai analisar se cabe ou não isso ou aquilo que você está pedindo naquela carta? Não. Ele só vai analisar a carta, se está dentro do requisito. O que você está pedindo não será analisado por ele, será executado. É isso mesmo, será executado. Então, temos esse grande benefício. Isso também está lá no CPC, eu esqueci de mostrar, mas lendo aqui agora as minhas anotações, só vou mostrar rapidamente para a gente fechar aqui essa garantia de execução que está no artigo 69, no inciso 4, parágrafo 1º. O artigo 69 está rapidinho aqui para achar, então não vou deixar de mostrar aqui para que vocês possam, né, apreciar o artigo 69 no inciso 4 e parágrafo 1º, que diz o seguinte: as cartas de ordem precatória e arbitral, olha aí, e arbitral, seguirão o regime previsto nesse código. Então, vai seguir
o regime previsto nesse código. E aí vem, né, as informações de que depois você pode ver que são várias medidas nessa carta arbitral que você pode solicitar ao juiz de direito o seu poder, que você não tem como juiz árbitro, né? Que é o poder coercitivo, o poder de fazer executar aquela determinada solicitação, ok? Então, concluímos aqui a carta arbitral e vamos passar para a questão da sentença arbitral. A sentença arbitral, eu vou ver aqui rapidamente com vocês, vou fazer uma leitura aqui da sentença, mas ela será objeto de estudo na nossa 8ª aula, a aula presencial, ok? Então não se preocupe se nós abordarmos aqui nesse estudo da sentença arbitral de uma forma um pouco rápida, porque lá no aulão, na nossa aula final, que será a aula presencial, né, nós vamos abordar novamente a sentença arbitral, porque ela é assunto muito importante para a eficácia do procedimento arbitral, ok? Então vamos abordar de uma forma ligeira, entre aspas, mas com entendimento aqui, a questão da sentença arbitral. Bom, eu tenho aqui algumas anotações e eu quero acompanhar aqui com vocês. O artigo 23 diz aqui: a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, não tendo sido convencionado, você já sabe que é a convenção, né? O prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses. Então veja, se não for convencionado, o prazo máximo é de 6 meses. Isso é uma regra para ser proferida a sentença. Então vamos ver mais algumas regras aqui. Contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Então, na convenção, você tem que instituir o prazo da sentença arbitral. E o que é a sentença arbitral? A sentença arbitral é a solução do litígio. É o acordo que você conseguiu promover entre as partes, se você conseguiu, é lógico, seguir aquela regra de primeiro tentar a conciliação, a mediação, né, e a negociação. Se você conseguiu, e na maioria dos casos se consegue isso, tá? Porque as partes, quando elas estão sujeitas, né, àquele procedimento arbitral, ela está também já com uma visão já alterada daquele procedimento da justiça comum, onde tem apenas um vencedor e aquele que sai derrotado, né? Então você, como árbitro, nos primeiros contatos e depois de convencionado, já quebrou muitos paradigmas que estão ali no pensamento daquela pessoa, né? Que ela já se distanciou daquilo ali. E com o procedimento em si, você conseguiu fazer com que elas cheguem num acordo. Então a sentença nada mais é do que a solução. Acabou. Acabou o litígio, acabou, né, o procedimento arbitral. Então o que tem que acontecer depois que você solucionar? Você tem que proferir a sentença. Lembra que nós começamos essa aula de hoje vendo o artigo 18, que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir. Então veja que o árbitro, ele tem o dever de proferir a sentença, e essa sentença tem dia, tem local, tem hora marcada, ok? Então vamos continuar vendo aqui. Parágrafo 1º do artigo 23. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.
Caso houver uma necessidade de proferir sentenças parciais, você tem aqui esse respaldo no parágrafo 1º do artigo 23. Então, em uma reunião, você proferir uma sentença, na outra, terceira, quarta, depende da necessidade, ok? Parágrafo 2º. As partes e os árbitros de comum acordo poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Então, veja, em comum acordo, há uma possibilidade de você prorrogar o prazo. Quando é que acontece isso? Quando houver, sempre há necessidade. Por exemplo, vocês iniciaram o procedimento arbitral e aquele procedimento parecia ser simples, foi estipulado na convenção que seria proferida a sentença em 30 dias. E no decorrer do procedimento, você viu que há uma complexidade ali e que precisa fazer mais reuniões para chegar numa solução daquele litígio. Então, em comum acordo, você tem condições de prorrogar a sentença arbitral. Então, vamos ver mais aqui. Como eu falei, nós estamos agora nessa parte final, correndo um pouquinho, né? Mas na última aula, nós vamos ver todos os artigos bem mais detalhados sobre a sentença arbitral, ok? Artigo 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Isso aqui é importante. A sentença, ela não é apenas verbal. A sentença, ela tem que estar em documento escrito. E esse documento tem as suas regras também, tá? Você não vai escrever ali a sua sentença apenas falando do acordo que teve e chegou à solução e decidiu dessa maneira. Tem as suas regras também. Então você tem que proferir, quase cai aqui o livro, você tem que proferir a sentença arbitral em documento escrito, tá? A ideia é que você profira essa sentença, você pode até chegar num acordo onde já foi solucionado o litígio, tá? E aí naquele momento você vai precisar reunir todas as reuniões, né? Ficou meio redundante, mas tá valendo. Vamos lá. Você vai pegar todas as provas que você obteve em todas as reuniões, você vai fazer a junção de todos esses documentos, né? E por isso é importante também a elaboração da ata de cada reunião e da assinatura das partes e do árbitro para cada reunião, né? E aí então você vai, chegamos então numa solução final. O que você vai fazer? Mesmo que já tenha decidido o litígio, naquela reunião ainda você não vai proferir a sentença, você vai apenas avisar as partes que chegou ao final daquele litígio e que vai proferir a sentença. Então, depois, você vai proferir essa sentença e encaminhar para as partes. Então, esse é o procedimento. E toda essa parte da lei fala exatamente sobre isso, né? Nós temos aqui, por exemplo, o parágrafo 1º que diz: quando forem vários árbitros, a decisão será tomada por maioria. Então, isso é uma regra de sentença também. Se for 3 árbitros, tem que ser a maioria, a decisão. 2, no mínimo, né? Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral, se houver essa pessoa. Artigo 2º. Parágrafo 2º do artigo 24. O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado. Isso são regras, digamos assim, pequenas. Mas se
houver uma vontade disso daí, né, tá aqui a regra que fala sobre essa disponibilidade também de declarar o voto separado. Acho meio difícil, mas pode acontecer, né? E aí então vem aqui a parte importante para a gente finalizar a parte de sentença arbitral. São os requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Então veja que no artigo 23 já traz aqui requisitos obrigatórios. Aquilo que tem que constar por escrito, né, nesse documento chamado sentença arbitral, esses requisitos aqui. Quais são? Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. Aqui é importante. O relatório é justamente esse resumo que você vai fazer. Essa junção de cada ata que você fez ali para cada reunião, essa junção de informações, e você vai não pegar e anexar, grampear tudo junto com a sentença, não é isso. A sentença é um documento apartado, é um documento separado desses outros documentos que você vai fazer para cada reunião, que podemos chamar de ata, né? É como uma assembleia, né, que você se reúne e ficou acordado assim em ata, você declara ali numa reunião de condomínio, numa reunião empresarial, né? Mais ou menos assim, o procedimento arbitral está correndo e para cada reunião você vai fazer um resumo do que foi acordado naquela reunião, até mesmo para você garantir os direitos, e não só isso, mas para você também já ter ali matéria, né, para a sua sentença, que será um outro documento. E esse documento é chamado de relatório. Você vai fazer um relatório onde conterá um resumo desse litígio. O litígio assim, assado, aí você vai falar, o que aconteceu na convenção também, né? As regras adotadas, as partes que te elegeram, os nomes dessas partes, e aí você vai fazer um resumo desse litígio. Um litígio diz respeito a esse bem, determinado bem, onde na primeira reunião, então você vai, tal, na segunda, ficamos acordados até que tal, chegamos a essa decisão através do acordo entre as partes, se for o caso, e aí então você vai elaborar esse documento, ok? Não é tão difícil assim. A priori parece até assustador, né? Mas não é. É só você seguir os requisitos obrigatórios. Você não precisa redigir esse documento, esse relatório, fazendo questões assim de envolver menção de leis, artigos. Não é isso, tá? Por isso que torna-se fácil, a não ser que seja por direito a decisão, né? Mas como nós estamos vendo na arbitragem por equidade, não seria necessário essa questão. Sendo que se você quiser fazer, né, você pode fazer tranquilamente. Mas a ideia aqui central é você elaborar a sua sentença arbitral observando os requisitos obrigatórios. E aqui nós começamos pelo relatório. Temos mais informações. O inciso 2 diz: os fundamentos da decisão. Inciso 2 está aqui, ó. Não perde não. Está aqui, inciso 2. Os fundamentos da decisão. Quais são os fundamentos que fez com que você, né, juiz, árbitro, tomou essa decisão? E aí você vai fundamentar. Por exemplo, se foi um acordo, por isso que o acordo entre as partes é o melhor caminho. Porque se for uma decisão sua, que também eu já vou logo antecipar aqui algumas informações, que é difícil isso acontecer na arbitragem, tá? Muito difícil. Procure pessoas que estão atuando, ou eu mesmo posso te falar, né, na arbitragem, você vai ver que isso é muito difícil acontecer.
Mas pode acontecer e a decisão é sua de sentenciar. Se as partes não entrarem em acordo, a decisão é sua. Você tem a obrigatoriedade de tomar a decisão daquele litígio. Falar, olha, a minha decisão está fundamentada nisso, nisso e nisso. E você vai explicar em que está fundamentado. E aí recordo a vocês que você pode se fundamentar nas reuniões, no próprio litígio, né? na questão do acordo entre as partes e por aí vai. O importante é que você siga os requisitos obrigatórios, que são os incisos 1, 2, 3 e 4. E temos também o parágrafo único do artigo 26. Observado isso daí, você vai então elaborar a sua sentença arbitral. Diz aí então, né, o inciso 2, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. E aqui entra, mais uma vez, a importância da arbitragem por equidade, porque se for por equidade, tudo fica mais fácil, ok? E isso tem que estar constando na sentença, requisito obrigatório. Então, senhor juiz arbitral, requisito obrigatório na sua sentença, os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 26 da Lei 9.307, ok? Inciso 3, o dispositivo em que os árbitros resolveram as questões que lhes foram submetidas, estabelecerão um prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso, e a data e o lugar em que foi proferida, ok? Parágrafo único para encerrar. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros, vai assinar lá. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, se houver tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não puder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Ok? Então, finalizamos aqui sobre também a sentença arbitral. Nos artigos 27, 28, 30 e 31 e 32, onde fala a possibilidade da sentença arbitral ser nula, nós vamos tratar na nossa aula de número 8, a aula final presencial, tá? E depois disso, eu quero só chamar a atenção para você que essa é a parte final do nosso estudo, é sobre a sentença. E nós terminamos aqui na parte que diz respeito à nulidade. Após isso, nos artigos 34 até o fim da lei, que é o 44, fala sobre o reconhecimento de execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Isso nós não vamos abordar no curso. Execução de sentenças arbitrais estrangeira. Por quê? Porque o nosso curso é por equidade, tá? E execução de sentenças arbitrais estrangeiras requer o direito. Então, precisa ser advogado. Então, do 34 até o fim da lei, que fala sobre a questão de execuções estrangeiras, que é o artigo, vai até o artigo 44, do 34 ao 44, nós não vamos estudar. Então, excluímos isso daqui e vamos finalizar só na sentença que diz respeito ao nosso curso, tá? E paramos aqui no artigo, nos requisitos, e depois vamos estudar os demais requisitos e as suas diferenciações, e também a questão da nulidade da sentença arbitral. Meus amigos, chegamos então ao final dessa aula de número 7. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês
essas aulas, essa jornada que tivemos aqui juntos online,